Meu coração tá batendo. Então, estamos aqui na Grota do Angico, acho que pela terceira vez no programa. E eu gostaria muito de tanto mostrar uma coisa como ser uma forma de batismo desse material. Que é um material muito raro. Até agora apenas 3 livros. Eu nem vou dizer os outros 2 que tem o livro, para ninguém ficar enchendo o saco dos outros 2 e achar que foi o canal. Porque o pessoal vem, mas é nada mais nada menos que o original de Lampião, do Ranulfo Prata. Eu gostaria muito de agradecer a Tony, novamente, que faz parte aqui, como uma forma de agradecimento mesmo da minha parte, trazê-lo até aqui a Grota do Angico, no lugar que, para o cangaço, é o lugar mais importante, que é aqui onde praticamente encerra o ciclo do cangaço, né? O segundo ciclo do cangaço, que o primeiro ele vai até 27, a questão de Mossoró, quando o Lampião toma a carreira lá de Mossoró, que nós vamos até Mossoró contar essa história. E começa o segundo ciclo do cangaço, vai de 27 a 38 e muitos alegam, inclusive eu alego, que o cangaço não morre com o Lampião nem com a morte do Corisco. E esse livro ele é muito importante por um detalhe. Tem uma curiosidade nesse livro que poucas pessoas sabem, que quando o Lampião foi morto, dia 28 de julho de 38, aqui na Grota do Angico, ele estava com uma cópia dele, toda arrancado, páginas que ele não gostava, ele estava lendo assim. Imagina tu pegar um livro contando sua história e tá lá, contando teus podres, tu vai arrancar, não quer aquilo ali. E cheio de anotações à mão, justamente porque ele disse, ó, isso aqui tá errado, o nome desse tá errado. Esse volante não é isso, esse cangaceiro não é esse cangaceiro estava comigo. Tem alguns erros realmente. E Lampião tinha um livro desse e hoje ele é considerado o santo grau mesmo da literatura, esse livro aqui. Então, mais um descoberto do Ranulfo Prata, que é um médico sergipano daqui da cidade de Lagarto. Estudou com Heronísio de Carvalho, que é o governador de Sergipe. E já adiantando, tem uma história interessante desse livro, que o Heronídes, em 29, recebeu Lampião e a cabroeira toda lá na fazenda dele. Ele estava lá, estava doente, Heronídes, e Lampião chegou com um monte de cangaceiro lá. E Lampião Lampião também estava doente, irritado, todo sujo, e Heronídes tratou ele bem, deu comida, tal. Quando eles estavam quase para sair, o Heronídes disse, Lampião, eu tô com minha câmera aqui, com minha Kodak, eu posso tirar foto sua? E ele disse, pode. E se eu não me engano foram 9 fotografias tiradas. Uma foto de Lampião sozinho, do bando no cavalo, de 2 em 2. Foi tirando de 2 em 2. E aí o Ranulfo Prata, quando começou as pesquisas em 31, ele, muito amigo de Heronídes sempre se gabava com essas fotos, mostrava que tinha tirado foto de Lampião, porque para chegar ao ponto de conversar com o Lampião já era um absurdo, né? Imagina o cara ir lá tirar foto, que poucos fizeram isso, por exemplo, o Joãozinho Retratista, o Benjamin Abraão, tantos outros. Aí o que foi que aconteceu? Ele disse, olha, Heronídes, ele não era governador ainda, ele passou a ser governador em 35, o Heronídes. Ó, Heronídes, ele era interventor, né? Aí, Heronídes, eu tô precisando de algumas fotos para ilustrar meu livro. Eu disse, que livro? Eu só vou fazer um livro sobre Lampião. Em 27 já tinha tido um. Só que ele não focou muito, quer dizer, em 27 acaba a primeira fase, ele focou mais em Mossoró, mas depois de 27 e tal, aí ele pediu fotos para compor esse livro. Aí ele disse, olha, tem uma que vai ser ótimo para você, pode ser até a capa, se você quiser. Mas eu vou pedir uma coisa, eu vou pedir que você corte a foto, ela aqui, ó, vou mostrar aqui, ele pediu para cortar, ó, a foto, as pernas. Aí o Ranulfo ficou curioso. Por que você quer que eu corte as pernas? Porque Lampião, quando chegou lá, ele estava irritado e para agradar ele, eu peguei as botas do exército, da polícia sergipana e dei a ele. Aquelas botas mesmo, até o joelho mesmo. Aí você corta, porque quando o livro saiu, o povo vai olhar e diz, olha só, essa foto foi na fazenda de Antônio Cacheiro, que é o pai do governador, e todo mundo vai começar a criticar, porque aí essa foto era a prova que o governo estava atrelado a Lampião, fornecendo arma, fornecendo material, tá certo. Passados anos e anos, isso era um mito. Quando foi agora em 2010, eu estive aqui na Universidade Tiradentes, na UNIT, e tem um pesquisador chamado Luiz Antônio Barreto, que escreveu um livro sobre o cangaço, e ele herdou o material do Heronísio de Carvalho.
Aí ele disse, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Aí ele foi e colocou na mesa todas as fotos, e eu só fui direto nessa foto. Quando eu olhei pra foto, tá lá a foto completa e as pernas com a bota. Eu mandei pra você viu, não foi a foto? Aí eu fui, copiei e divulguei. Quando foi colocado na internet, o pessoal... Aí foi uma revolução, porque deixou de ser apenas uma história contada aqui nesse livro e passou a ser uma verdade agora através da pesquisa. Por isso eu falo que a importância da pesquisa é isso. A importância séria da pesquisa, não apenas para vender, que a maioria quer publicar um livro mesmo com o nome Lampião. Esse é praticamente, na minha opinião, todo escritor do cangaço ele tem que passar por esse livro. Aí eu vou fazer uma análise dele e vou mostrar, pegar esse vídeo de agora aqui. Nada melhor que vir fazer o batismo de fogo do livro, que é recheado de fotografias que eu nunca tinha visto, todas essas fotos. Carta de Lampião. E fazer o batismo aqui no lugar onde Lampião morreu e fazer uma análise complementar, né? Então, assim, muito obrigado. Obrigado a todo mundo, viu? Obrigado. Tudo pago, paguei a todo mundo pra estar batendo palma aí. Corta. E aí, povo? Vocês ficaram emocionados? Porque eu fiquei muito, né? Eu fico muito feliz quando eu recebo presente. Não sei vocês, mas quando eu recebo presente, principalmente livro. Eu acho que livro é a melhor coisa que você pode ganhar. Pelo menos é o que eu mais gosto. Então vamos começar a falar um pouquinho desse livro. Mas antes, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de pedir, ó, anotei inclusive aqui, tem que anotar mesmo, né? Quero agradecer a Agriel Rodrigues, ele que chegou lá na cidade de Mata Grande. Eu não ia descer até o subsolo, onde ficam as imagens, e o Padre Ciso tava, né? Aí ele tava lá na porta, me reconheceu por causa do canal e nos deu a dica. Muitíssimo obrigado. E também gostaria muito que vocês se inscrevessem aqui no canal, deixassem seu like, também seu comentário. Também lembrar que nós temos o livro Volta Seca, As 4 Vidas de Volta Seca, tá acabando. Quem quiser comprar, deixa aqui o comentário. Se quiser deixar para adiantar, já deixa o e-mail aqui nos comentários e vocês vão receber direitinho. Vocês vão receber direitinho no e-mail, direitinho. Ou eu mando, ou Nathalie manda. Então assim, quem recebe a mensagem de Nathalie, não se preocupe não, que é oficial. Na minha humilde opinião, um dos primeiros livros relacionados a cangaço, não podemos dizer assim que o livro Lampião, de Ranulfo Prata, do sergipano Ranulfo Prata, foi o primeiro livro sobre Lampião, e não foi. Nós tivemos, eu não sei se eu encontro. Nós temos Lampião, Sua História, de Érico de Almeida, que, para ser mais exato, foi o primeiro livro. Está aqui, tá facinho de encontrar. É um livro muito interessante. Ele foi escrito eu não sei quando, mas ele foi publicado em 1926. Aqui dizem que foi a união de João Suassuna. Inclusive, achavam que esse livro do Érico era um pseudônimo do João Suassuna. João Suassuna, que é pai do Ariano Suassuna. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, mas não vem ao nosso caso. Nosso caso hoje é o livro Lampião, do lagartense Ranulfo Prata, médico jornalista. Nasceu no final do século XIX, para ser mais exato, dia 4 de maio de 1896, e faleceu em Santos, dia 24 de dezembro de 1942. Ele nasceu aqui em Sergipe, na cidade de Lagarto. Ele publicou diversos livros, como Dentro da Vida, O Triunfo, Lírio da Torrente, Navios Iluminados, Longa Estrada, a Longa Estrada, que é um conto, e esse estudo sobre Lampião. Existem alguns pontos interessantes a serem debatidos sobre esse livro, que eu gostaria muito mesmo de falar hoje para vocês. O básico sobre ele, o basicão mesmo, é que ele foi publicado pela Ariel Editora, nem sei se existe mais essa editora, no Rio de Janeiro em 1934. O que é que tem a ver 1934? 1934, tá aqui o livro. Lampião estava em ação ainda, principalmente aqui no estado de Sergipe e no estado de Alagoas, um pouco em Alagoas, Sergipe e Bahia. É tanto que o Ranulfo Prata, ele acaba sistematizando o livro, focando em Bahia, Sergipe.
É tanto que ele deixa claro que Lampião atuou em 7 estados do Nordeste: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Ceará. Ele rodou esses estados todos, mas ao mesmo tempo o foco do Ranulfo, por ele ser lagartense, e também, inclusive, o lugar que ele escreveu esse livro foi em Anápolis. Anápolis era conhecida como já foi conhecida como Simão Dias, passou a ser chamada Anápolis e voltou a ser chamado Simão Dias, que inclusive hoje. Tem um trecho interessante desse livro que fala sobre uma possível invasão do Lampião a Anápolis, no caso a Simão Dias, e o povo todo se armou na cidade, parecia que o mundo ia se acabar, mas depois chegou a notícia que Lampião não invadiria e ele já tinha passado direto, já estava na banda da Bahia. Lembrando que Simão Dias fica praticamente ali na fronteira junto com Paripiranga. Ranulfo Prata, médico, tem o livro Lampião diferente. Espera um minutinho. Diferente dessa, eu poderia colocar numa balança o seguinte: essa série aqui do Frederico Bezerra Maciel são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São 6 livros. Nesse livro, o padre Frederico, ele praticamente beatifica Lampião. Eu acho que é o lado do Lampião. Nós temos centenas de livros sobre cangaço, a grande maioria sobre Lampião, e tá aqui essa coleção, ele praticamente beatifica o Lampião. É uma série importantíssima, já que o padre Maciel, o padre Frederico Bezerra Maciel, como padre Frederico, ele conviveu, não que ele não conviveu com Lampião, mas ele conviveu com ex-cangaceiros, com coiteiros, com volantes, e publicou, começou a escrever, se não me engano, em 69 para 1970, e publicou essa série. Mas vou deixar para uma outra vez aqui fazer uma análise de cada um desses livros. Só que esse aqui é um lado da balança, é o lado que vangloria, mostra os feitos do Lampião, os bem feitos, deixa-o com ar de herói, o heroísmo. O Ranulfo Prata, ele traz esse livro Lampião em 1934 e, para começo, o livro já diz na sua introdução um clamor e um apelo. O Ranulfo Prata, ele debate no livro justamente aquela ideia de que o Nordeste estava abandonado, aqui estava tudo abandonado, os sertões, e não necessariamente o Nordeste, mas o interior, o sertão estava abandonado, e esse livro ele surge como uma forma de pedir às autoridades que prestem atenção no nosso Nordeste. Principalmente o pessoal lá do Sul, onde era a capital da República, que era o Rio de Janeiro, e prestasse atenção no Nordeste, e que o litoral, cidades como Salvador, Recife, a própria Aracaju mesmo, prestassem mais atenção no que estava acontecendo aqui no interior, no sertão. Porque o banditismo estava agindo, estava acontecendo muita coisa ruim, inclusive dá para perceber que no livro, fazendo uma pequena análise crítica, o livro ele enfoca muito o volante, a ação do volante. Quando ele vai tocar no cangaceiro, ele toca de forma negativa, no caso das ações negativas do cangaceiro, e também nós temos uma ação focada no heroísmo direcionado ao volante. Porque, na verdade, o Ranulfo Prata, por ele ser médico, ele preservava a vida. Olha aí o juramento hipocrático. Os pontos positivos e pontos negativos desse livro, primeiro que ele é um livro muito raro de se conseguir, pelo menos essa edição. Deixa eu ver se eu acho. Eu tenho... Tá aqui. Existe uma outra edição, tá aqui. Eu já usei esse livro em alguns programas. É o Lampião de Ranulfo Prata. Só que tem um detalhe. Essa edição aqui, ela não tem a quantidade de fotos que tem esse livro. Então, nosso primeiro ponto positivo é a quantidade de fotografias, fotografias extremamente raras, fotografias que eu pessoalmente não conhecia, tá aqui. Deve ter suas 25 a 30 fotografias com a qualidade até aceitável. Ele acaba traçando, eu acho que por ser um dos primeiros livros a serem lançados, inclusive reza a lenda que Lampião estava com uma cópia desse todo anotado, cheio de anotação com correções, não sei se é verdade,
mas diz que em 38 e 28 de julho de 1938, quando os volantes pegaram lá as coisas lá do bando de Lampião, tinha uma cópia de um livro desse toda cheia de anotação. Então, outro ponto positivo é justamente porque ele estava vivendo, ele conviveu, ele teve acesso. Ele deixa claro aqui no prefácio que tirou toda o floreio das palavras, a questão do mito, a questão mitológica do Lampião, e focou na realidade, no que ele estava sentindo no povo. Ou seja, esse livro, na verdade, é o clamor popular, pedindo segurança, pedindo tal. Eu me inclino a dizer que esse livro contribuiu muito com o fim do cangaço. Talvez as autoridades, o Getúlio Vargas, por exemplo, outras autoridades tenham tido acesso, e muitos tiveram acesso a esse livro, já que foi muito curioso na época. As pessoas ficaram numa curiosidade extrema para conhecer esse livro, queriam ver fotos do Lampião, já que esse livro também teve uma parceria da Noite, né, que está aqui, inclusive, Off-Graph da Noite, está aqui o detalhe, a Noite, a revista e também o jornal, Noite Ilustrada, como vocês conhecem, e tem muito detalhe em si. Então, outro ponto positivo desse livro é a riqueza, às vezes, de detalhes com relação ao volante, com relação ao volante, com relação ao sertanejo, mas ele não foca tanto no cangaceiro, a não ser que tem uma parte, uma seção que ele pega e explora os principais cangaceiros, como Corisco, Volta Seca. Nesse livro ele coloca a Volta Seca lá para cima, porque o livro é de 1934, ele é escrito em 32 e 33, e mais ou menos nessa época, no caso o livro é que ele já trata a Volta Seca como presidiário. Então ele trata a Volta Seca como lugar-tenente do Lampião, ele coloca a Volta Seca lá nas alturas em si. Pontos negativos do livro e curiosidades. O ponto negativo desse livro é o preço. Esse original aqui, ele está variando entre 250 e 300 reais. Vale a pena quem for colecionador, quem encontrar aí estante virtual ou qualquer um outro, compra, porque é um livraço, um livro muito bom, principalmente por causa das fotografias. Outro ponto negativo do livro é um pouco confuso nas legendas. Tem inclusive uma fotografia aqui que ele coloca que é Corisco e não é o Corisco, ou seja, o lugar-tenente de Lampião como Volta Seca está errado também, e algumas outras imperfeições que foram corrigidas aqui nessa segunda edição. Se não me engano, é segunda edição, deixa eu ver se aqui tem dizendo se é segunda edição, não, aqui não fala que é segunda edição, mas acho que é a segunda edição do livro do Ranulfo Prata, que foi publicado em 1996, se não me engano, 1996, com prefácio de Antônio Amauri, que está aqui em breve. Não deu para colocar ainda a entrevista porque é longa, mas nós vamos colocar. Outro ponto negativo desse livro, ponto negativo desse livro é que, podemos dizer assim, o Ranulfo Prata, ele foi extremamente passional, podemos dizer assim. Ele não se ateve, que é um dos grandes males dos escritores. Por exemplo, o padre Frederico, ele foi extremamente passional para o lado dos cangaceiros. Já o Ranulfo Prata, ele foi extremamente passional para o lado dos volantes e da vítima. Assim, o escritor, o bom escritor, ele tende a equilibrar isso aí, viver numa espécie de entremundo, né? Então, assim, tá aqui o livro do Ranulfo Prata, a edição, as páginas estão vitrificadas. Vitrificada é aquela que quando você quebra, que vira, quebra mesmo. O índice é basicamente um clamor e um apelo: o nascimento de Lampião, família, o início da vida dele, a proteção do coronel Petronilo, o início da perseguição policial, a morte do pai dele, o encontro de Abóbora e Mandacaru, os ataques de Lampião. Aí ele vem a questão de Maranduba, a passagem dele aqui por Sergipe e seus crimes, excursão a essas cidades sergipanas, no caso, Coiteiros, fase da campanha após a Revolução de 30, quando o cangaço ele começa a cair, o êxodo popular, tem um capítulo todo que fala sobre o êxodo do pessoal aqui do Nordeste saindo com medo do cangaço. Inclusive, esse êxodo contribui muito
com a formação intelectual de Antônio Amaury e a construção do ethos em cima do Antônio Amaury para se tornar o grande escritor e pesquisador que ele se tornou. E finalmente ele encerra novamente fazendo um clamor às autoridades. Tá aqui, nosso primeiro livro analisado, só um toque. O interessante é que você tenha como referência esse livro e leia. Busque comprar essa edição aqui, é facinho de ser encontrada, né? Eu tenho 3 edições, a outra eu não sei onde está. Tem uma edição nova que saiu agora desse livro, muito, mas muito interessante. Nota conclusiva: escrevendo este livro, Ranulfo Prata tinha como único objetivo concorrer para a imediata destruição do banditismo no Nordeste, cujo maior representante era o sinistro Lampião. Foi com este pensamento que o romancista sergipano se abalançou a publicar o presente livro, tão episódico e marginal na sua carreira literária. Esse é o Cangaço na Literatura e gostaria de propor uma brincadeira. Não é uma brincadeira, vamos fazer uma coisa. Tem um canal aqui que inclusive inspirou muito na construção do nosso, do Eduardo Bueno, o Buenas Ideias. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário também. Gente, vamos começar a escrever. Vou deixar inclusive o último vídeo dele. Vou deixar o último vídeo para vocês clicarem. E vamos lá nos comentários pedir para ele fazer um programa sobre cangaço. Nós estamos completando 80 anos da morte de Lampião e seria interessantíssimo se o Eduardo Bueno fizesse um programa sobre cangaço. E de quebra, se ele citasse aqui o nosso programa, seria de grande ajuda. Já pensou? Porque ele geralmente no final do programa dele, vocês vão conferir, se inscrevam lá no canal, o canal dele é sensacional, inspirou o nosso aqui, porque na década de 90, do início dos anos 2000, ele tinha um bloco com Pedro Bial no Fantástico. Então, assim, eles iam até os lugares, tipo o lugar que Tiradentes morreu, eles se fantasiavam de Tiradentes, ia até lá o local, perguntar às pessoas, contar a história. E basicamente aquilo ali inspirou a criação do cangaço na literatura. Então, tchauzinho, gente. Vamos lá no canal dele, vamos dar like, vamos se inscrever, vamos comprar o livro e vamos acompanhar o nosso Cangaço na Literatura. Tchauzinho, até próxima quinta-feira. Tem mais novidade quinta-feira, vice.